Pode estar sentando. Aleluia. Aleluia. Abra a sua Bíblia, amados. Em Romanos 5, nós vamos estar mergulhando nesse amor, amém? Eu quero dizer, você está aqui por um único motivo. Porque você é muito amado. Deus te ama muito. É por isso que você está aqui. Ele quer liberar mais ainda desse amor sobre o seu coração, sobre a sua vida. Amém? A minha oração é para que enquanto eu esteja aqui ministrando essa palavra, o Senhor vai abrindo um leque diante de você e você começa a enxergar essas verdades do quanto você é amado. Amém? Romanos 5, versículo 15 em diante. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois os homens para condenação, assim também, pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Hoje, amados, nós vamos estar compartilhando sobre a justiça que convida a reinar. Fala assim, a justiça, vamos lá, de novo. A justiça que convida para reinar. Para nós entendermos, amados, eu quero voltar lá no começo de tudo. Lá em Gênesis, a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra. Deus saiu criando as plantas, os animais, criou todas as coisas. E depois Deus, então, Ele criou um jardim, que era chamado Jardim do Éden. E somente depois de Deus ter feito tudo isso, a Bíblia fala que Deus fez o homem. Agora, para que Deus fez o homem? Deus fez o homem para reinar sobre tudo que Ele tinha criado. Amém? Deus fez o homem para reinar sobre essa terra, para governar sobre todas as coisas. Nós aprendemos semana passada, lá no jardim, Adão tinha autoridade. Autoridade sobre os animais, autoridade sobre tudo. Adão, ele chegava diante de um leão, de uma onça, e ele mandava, porque ele tinha autoridade. Amém? Deus criou o homem para governar. Mas o problema é que o homem, ele começou a acreditar nas mentiras de Satanás. E então o homem, ele se esqueceu de reinar. Ele deixou de reinar. Ele deixou de governar. Sabe, amados, conta essa história de um homem que ele saiu para caçar. E ele levou seus muitos cachorros de caça junto com ele. E lá no meio da floresta, ele então se deparou com um filhote de lobo. E ele achou aquele filhote de lobo tão bonito, que ele decidiu trazer aquele filhote para a casa dele. Ele tirou aquele filhote da floresta, trouxe para a cidade. E ele começou a cuidar daquele filhote de lobo.
E aquele filhote de lobo começou a crescer e se comportar como um cachorro. Ele comia a ração de cachorro. Ele começou a latir como cachorro. E ele começou então também a sair para caça junto com os cachorros. Mas um certo dia aquele homem foi até a floresta caçar novamente, levou seus cachorros, levou aquele filhote de lobo que se comportava como cachorro. Mas naquele dia eles se depararam com muitos lobos. E quando aquele lobo que cresceu se comportando como cachorro, olhou aqueles lobos, olhou para ele mesmo, olhou para os cachorros, ele se converteu. Ele entendeu que ele não era cachorro. Ele entendeu que ele não era quem ele estava vivendo. Que ele não tinha nascido para viver como ele aprendeu a viver. E ele abandonou aquela vida errada que ele viveu. E ele foi, junto com os outros lobos, para viver como Deus o criou para viver. Sabe, amados, Deus criou você e a mim para governar, para reinar, para ter autoridade aqui nessa terra. Mas o que acontece é que o diabo, ele é o pai da mentira. E ele começou a lançar mentira na mente, nos ouvidos do ser humano. Tudo começou lá no jardim com Eva, mas continua até hoje. E o homem então começou a acreditar nas mentiras de Satanás. E ele começou a viver de uma forma completamente fora daquilo que ele foi criado para viver. Ele deixou de reinar, ele deixou de governar. Mas eu quero dizer para você que existe uma justiça que está hoje convidando você para reinar. Amém? E vamos então aprender sobre essa justiça. Que justiça é essa que nos convida para reinar? A Bíblia fala, amados, lá em Mateus 6,33: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia fala que nós precisamos buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Sabe, mas existem 3 tipos de justiça. Existe a justiça dessa terra. Como que é a justiça dessa terra? Quando alguém se sente injustiçado por uma empresa, por exemplo, o que ele faz? Ele procura a justiça da terra, para ele então ter aquilo que ele acredita que tem direito. Essa é a justiça da terra, mas ela é falha. Nem sempre a justiça é feita, não é verdade? Existe uma outra justiça, que é a justiça própria, que é a justiça que o homem se acha bom, quando o homem acha que ele é importante. Essa justiça, ela não é verdadeira, ela é hipocrisia, porque ninguém é bom, ninguém é justo, só ele é justo. Mas existe a terceira justiça, que é a justiça de Deus. E a Bíblia fala, amados, que nós precisamos buscar não a justiça dessa terra, não a justiça própria, mas o reino de Deus e a justiça de Deus. Amados, é a justiça de Deus que nos convida para reinar. Então tudo que nós precisamos é entender a justiça de Deus. Eu quero dizer para você, quando você entender a justiça de Deus, as coisas vão mudar da água para o vinho na sua vida. Tudo que o ser humano precisa é entender a justiça de Deus. Amém? Eu quero aqui, amados, debaixo da graça de Deus, tentar passar para você um pouco sobre essa justiça, a justiça que te convida para reinar, a justiça de Deus. E para entender isso, amados, nós temos que entender que o pecado é como um crime muito grave. Quando o homem pecou, foi como se ele tivesse cometido um crime diante de Deus, porque Deus é santo, Deus é puro, Ele odeia o pecado, amém? Então o pecado para Deus era como se fosse um crime muito grave. E a sentença que precisava ser paga por esse pecado é a morte. A Bíblia fala lá em Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte. Então, uma vez que o homem cometeu esse crime, ele pecou, ele foi condenado a pagar o preço. E o preço é a morte. Mas a morte aqui, amados, nos fala da morte eterna. Nos fala da eternidade sofrendo.
nos fala da eternidade condenados ao lago de fogo e enxofre. Esse era o preço que tinha que ser pago pelo pecado. E o problema, amados, é que todos pecaram. A Bíblia fala que todos pecaram. Não existe um que pode falar assim: opa, eu estou livre desse negócio porque eu nunca pequei. A Bíblia fala em Romanos capítulo 3, 23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não existe um ser humano que pode dizer que nunca pecou. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado está enganando a si mesmo e está dizendo que Deus é mentiroso. Agora, se todos pecaram, todos também estavam condenados à morte eterna. Esse era o nosso destino. Mas eu quero dizer para você que existe uma outra palavra que nós precisamos aprender e nos atentar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Todos nós estávamos condenados à morte eterna, mas Deus enviou o seu Filho, o justo Jesus, para morrer no meu e no seu lugar. E agora nós não temos mais para nós a morte eterna, porque em Cristo nós recebemos a vida eterna. Ele pegou o meu e o seu lugar. Amém? A Bíblia fala, amados, que Jesus, ele é o nosso justo e fiel advogado. Imagina só, diante de um tribunal, tem ali o juiz, tem ali a pessoa que está sendo acusada, o advogado dele, e os outros que estão acusando. Então ele está ali, aflito, esperando qual que vai ser a decisão do juiz. E o juiz, então, ele bate o martelo e ele fala: está condenado. Ou ele fala: não tem culpa, pode ir embora, é justo. A Bíblia fala que Jesus é o nosso fiel e justo advogado. Amém? Isso quer dizer que ele pegou a minha e a sua causa para ele. Mas eu quero dizer para você que Jesus pegou a nossa causa, amados, já sabendo que nós somos culpados. Ele não pegou a nossa causa com expectativa, com esperança de que nós nunca pecamos. Não, ele sabia, pecou, mas eu vou pegar a sua causa. Agora Jesus, ele nos defendeu, não tentando convencer o juiz que nós não erramos. Ele nos defendeu, sabe como? Ele chegou diante do juiz, que é o Pai, e disse: realmente eles pecaram, eles erraram, mas eu, como advogado deles, eu vou pagar a sentença no lugar deles. Uau! Qual é o advogado que faz isso? Qual é o advogado que, quando o cliente dele é condenado, ele fala: eu vou pagar no lugar dele? Só Jesus. E por isso ele morreu naquela cruz. Amém? Porque ele pegou a sua causa para ele. Ele entrou na sua frente e morreu no seu lugar para te dar a vida dele. Amém, amados? Essa é a verdade sobre você. Esse é o amor de Deus. Essa é a justiça de Deus. E quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos unimos com Ele. Quando nós recebemos Jesus, Ele entrou no nosso coração por meio do Espírito Santo. Amém? Mas nós também entramos dentro dele. E agora nós nos tornamos um só com Ele. Nós fomos unidos com o Senhor. Você, quando você recebeu Jesus, eu quero dizer, você se tornou um só com Ele. Você foi unido com Jesus. E agora olha só o que a Bíblia diz. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão unidos com Cristo Jesus. Uma vez que você recebeu Jesus, você foi unido com Ele. E uma vez que você foi unido com Ele, não há mais condenação para você. Sabe o que significa quando a Bíblia fala que não há mais condenação?
quer dizer que o juiz bateu o martelo, olhou para você e disse: não tem culpa, não tem condenação, você é declarado justo. Você foi feito justo. Você recebeu a justiça de Deus sobre você. Você não precisa mais andar ansioso, preocupado, aflito, angustiado, não. Porque você foi declarado justo diante de Deus. Tudo porque você creu em Jesus. Tudo porque você abriu seu coração, convidou Ele para entrar na sua vida. Você foi feito justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus, amados. Essa é a justiça que nós recebemos de presente. A Bíblia fala, amados, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Sabe o que significa a palavra dom? Significa presente. A justiça de Deus é um presente que Ele deu para você. Presente nunca é cobrado, você só tem que receber. Você não precisa comprar o presente, você só tem que abrir o seu coração e receber ele na sua vida. Receba hoje a justiça de Deus sobre você. Toma posse hoje da justiça de Deus sobre você. Não queira sair daqui hoje sem se apropriar dessa justiça. Amém? Você é amado. Você é amada. A justiça de Deus está disponível para você. Sabe, amados, essa é a justiça de Deus. É Cristo recebendo lá na cruz tudo de ruim que nós merecemos. Mas é também nós recebendo hoje tudo de bom que Cristo merece. Lá na cruz, amados, tudo de ruim que era para nós foi colocado sobre Jesus. Lá na cruz a Bíblia fala que Jesus, Ele foi judiado, espancado, Ele sofreu. O sofrimento era nosso, mas Ele levou lá na cruz. Lá na cruz a Bíblia fala, amados, que Jesus, Ele foi açoitado, espancado, Ele sangrou, o corpo dele foi dilacerado. Aquilo que merecia era nós, mas Ele levou. Lá na cruz a Bíblia fala que Ele foi feito enfermo. Toda dor e enfermidade foi colocada sobre Ele lá. Era para nós, mas Ele levou. Lá na cruz, Jesus, que é a vida, morreu. Quem merecia a morte era nós, mas Ele levou. Mas hoje, tudo que Jesus merece, tudo de bom que Ele merece, está disponível para mim e para você pela fé. Amém? Ele não só pegou o que era de ruim para nós, mas Ele também deixou disponível tudo o que é de bom para você. A Bíblia fala, olha só, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que a Bíblia está falando? Quem nunca conheceu o pecado? Quem é que nunca conheceu o pecado? Jesus. Aquele que nunca conheceu o pecado, Ele se fez pecado. Ele foi feito pecado. Como que Ele foi feito pecado? Ele nunca pecou? Como que quem nunca pecou é feito pecado? Ele pegou o seu pecado. Ele pegou o meu pecado, o nosso pecado, e colocou sobre Ele. Assim Ele foi feito pecado. Mas o versículo continua. Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele pegou tudo que era de ruim, que era para você. Ele levou lá na cruz. E hoje Ele quer liberar sobre a sua vida, liberar sobre você tudo de bom que Ele merece. Amados, a justiça de Deus é você recebendo tudo que Jesus merece. O que Jesus merece? Jesus merece uma boa vida? Está disponível para você hoje. Jesus merece um bom casamento? Está disponível para você hoje. Jesus merece um bom carro? Está disponível para você hoje. Jesus merece um emprego bom? Está disponível para você também. Tudo de bom que Jesus merece está disponível para você pela fé. Essa é a justiça de Deus.
Então comece a declarar a justiça de Deus sobre a sua vida. Declara a justiça de Deus sobre a sua família. Declara a justiça de Deus sobre o seu casamento. Declara a justiça de Deus sobre os seus filhos. Declara a justiça de Deus sobre o seu trabalho. Quando você declara a justiça de Deus, é você dizendo: eu só quero aquilo que Cristo merece. Cristo merece enfermidade? Não. Então não aceite nenhuma enfermidade na sua vida. Declara a justiça de Deus sobre a sua saúde. Cristo merece os filhos distantes do Senhor? Não. Então declara a justiça de Deus sobre os seus filhos. Receba o que Cristo merece. Os seus filhos todos na presença de Deus. O que Cristo merece está disponível para você. Essa é a justiça de Deus. Amém? Toma posse da justiça de Deus. Receba e se aproprie da justiça de Deus, amados. Essa é a justiça que te convida para reinar. Saia daqui com essa fé, com essa convicção. Você não precisa carregar sobre a sua vida nada que Jesus não mereça. Eu lembro que antes de eu casar, eu me apropriei disso. Eu falei: Senhor, eu vou ter um casamento bom. Eu vou casar com uma mulher bonita, uma mulher boa, uma mulher legal, uma mulher que vai me ajudar. Não porque eu mereço, mas porque Jesus já pegou o que eu mereço. E eu vou receber o que Ele merece. E Deus me deu um casamento. Uma mulher, uma esposa linda. Que está ali junto comigo, uma ajudadora idônea. Deus me deu um filho que eu sempre sonhei ser pai. Por quê? Porque eu me apropriei da justiça de Deus. Sabe, amados? Nunca queira receber o que você merece. Porque o que nós merecemos é a condenação. Nós já estávamos condenados. Amém? Mas saia daqui hoje querendo receber somente aquilo que Ele merece. O que Ele merece? Tudo de bom. Ele tem tudo de bom para você. Você não precisa se contentar com uma vida amarga, uma vida ruim, uma vida errada. Não, não, não. Não é isso que Deus tem para você. Ele já morreu no seu lugar para te dar uma vida maravilhosa, uma vida abundante. Jesus disse: o ladrão só veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero declarar que hoje você vai sair daqui para viver essa vida abundante que Deus tem para você. Uma vida abundante é uma vida cheia de alegria, é uma vida cheia de paz, é uma vida onde tudo que você faz dá certo, é uma vida que onde você coloca a mão prospera. Você tem essa vida disponível para você. Basta você levantar a mão e declarar a justiça de Deus sobre a sua vida. Levanta a sua mão. Fala assim: eu declaro a justiça de Deus sobre a minha vida. Eu recebo da justiça de Deus sobre a minha vida. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Essa justiça está disponível para você. Tudo o que Ele merece está disponível para você. Quando você for orar por algo, comece a orar assim: eu vou receber o que Ele merece. Porque Ele já recebeu tudo de ruim que eu merecia lá na cruz. Quando você for orar por um emprego, fala: Deus vai me dar um emprego perfeito, porque eu vou receber o emprego que Jesus merece. Quando você for orar por qualquer coisa, declara sim. Amém? Declara a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. Agora, existe uma outra parte ainda melhor. Porque quando nós entendemos a justiça de Deus, algo acontece. Só de eu pregar aqui já aconteceu comigo. O nosso coração se enche de paz. Quando você ouve sobre a justiça, quando você crê na justiça, apropria da justiça, o seu coração é cheio da paz de Cristo. E a segunda coisa é essa: crendo na justiça de Deus e vivendo na paz de Jesus. Lá em Romanos 5:1 diz: uma vez que você é justificado pela fé, você está em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O resultado da justiça, amados, é paz. Amém? Um dia, Jesus havia morrido,
O corpo dele tinha sido sepultado. E aí os seus discípulos ficaram morrendo de medo. O que é que eles pensaram? Mataram o nosso mestre. Agora nós vamos ser os próximos. E eles correram e se esconderam dentro de uma casa. Eles se trancaram naquela casa e ficaram ali morrendo de medo. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E Jesus fez o quê? Vou lá até meus discípulos. Eu não vou deixar eles lá com medo. E Jesus foi até aquela casa e Jesus entrou lá. Aí, amados, quando eles viram Jesus, eles ficaram assim, espantados. A primeira coisa que Jesus fez, ele mostrou o furo na mão. Ele mostrou o furo na costela. E ele disse: paz seja convosco. Lá em João 14, 27 fala: Jesus entrou lá e disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixes amedrontado. Jesus chegou lá e falou assim: vocês não precisam mais viver com medo, ansiosos, preocupados, aflitos. Não, olha aqui esse furo, eu fui crucificado no seu lugar. Olha aqui, eu morri pegando tudo de ruim que era para você. Não fique mais com medo, não fique mais preocupado, ansioso. Você pode viver em paz, receba a minha paz. Quando você crê que Jesus morreu no seu lugar, não tem outra coisa que possa acontecer, só tem uma: seu coração é cheio de paz. Mas Jesus disse: a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo dá. Isso quer dizer que a paz do Senhor Jesus, ela não é igual à paz do mundo. Amém? A paz do mundo, porque assim, o mundo e Satanás, eles até oferecem uma paz. Amém? Só que a paz que eles oferecem é mentirosa, é apenas uma propaganda enganosa. É igual um político corrupto, que faz várias ofertas e depois não cumpre nenhuma. Satanás não pode cumprir essa oferta. Ele não tem paz nenhuma para entregar. Mas ele oferece paz para as pessoas. Mas Jesus fala: eu dou a minha paz para vocês, mas não é como o mundo dá. Então vamos entender como que é a paz do mundo. A paz do mundo é uma paz mentirosa, enganosa, passageira, momentânea. Sabe, aquele momento que a pessoa que está lá no mundo, ela até pensa que ela está bem, mas está tudo bagunçado atrás de uma grande cortina que os olhos dele não conseguem enxergar. Essa é a paz do mundo, é uma paz falsa. A Bíblia fala que quando o anticristo se levantar, ele vai propor uma paz para Israel. Serão 3 anos e meio de paz, mas é uma paz mentirosa, porque depois desses 3 anos e meio, ele vai se levantar, vai mostrar quem ele é e vai começar a grande tribulação. Então a paz do mundo, a paz de Satanás é falsa, é mentirosa, amém? Por isso Jesus fala: a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo dá. Jesus estava dizendo: a minha paz é verdadeira, a minha paz ela é eterna, a minha paz não é passageira, a minha paz não é mentirosa, a minha paz é real. Essa é a paz que Jesus tem para você. Talvez você está aqui, você tenha vivido uma vida atribulada, uma vida cheia de medos, de angústia, de ansiedade, e você tem buscado outras coisas para tentar resolver isso. Não, nada resolve. Quantas pessoas têm buscado paz longe de Cristo? Nunca vão encontrar. Sabe por quê? Porque só tem paz na presença de Jesus. Ele é o príncipe da paz. Por que vocês acham que eu coloquei esse louvor da oferta? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Porque é a palavra que eu quero compartilhar aqui agora. Cadê? Isaías 9:6. Um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus é o Príncipe da Paz. O que isso quer dizer? Só tem paz se for nele. Nele você pode viver em paz, andar em paz. Por isso Jesus disse: a minha paz vos dou,
mas eu não a dou como o mundo dá. Ele tem a paz verdadeira para você, amém? Quando você recebe essa justiça, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está recebendo a justiça. Ou seja, você está crendo que Ele pegou tudo de ruim que era para você, e que isso não está mais sobre a sua vida, que não há mais condenação para você, e você está recebendo também a justiça dEle. Tudo o que Ele merece é disponibilizado para você. Quando você recebe essa justiça, você também recebe a paz. Sabe, amados, a Bíblia fala que um dia Jesus entrou no barco com os discípulos e começou uma grande tempestade. E os discípulos começaram a gritar: não vai morrer, não vai morrer. Mas sabe o que eu achei muito interessante? A Bíblia fala que Jesus estava deitado, dormindo. Ah, não é possível. Uma tempestade que os discípulos acharam que ia morrer, e Jesus dormindo. Essa é a paz do Senhor. É a paz que vai te dar autoridade, que vai te dar descanso suficiente para você dormir em meio às tempestades. Sabe, amados, Jesus nunca garantiu falta de problemas, mas Ele garantiu a vitória diante de todos eles. Ele garante que você pode descansar o seu coração, mesmo passando por problemas, por momentos de tribulações. Essa é a paz do Senhor. É a paz que dorme em meio à tempestade. A Bíblia fala que a paz do Senhor, vamos ler? Eu até perdi aqui. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vós em Cristo Jesus. A paz de Deus é a paz que excede o entendimento. Ou seja, você não consegue entender a paz de Deus, se apenas vive ela. É mais ou menos assim: o mundo está desmoronando perto de você, mas você está em paz, você está sereno. Aí a pessoa chega e fala: o que está acontecendo com você? Tudo está acontecendo, você está aí tranquilo, adorando esse Deus ainda? Você fala assim: ah, não sei, eu estou com meu coração em paz. Agora, por que seu coração está em paz? Porque você crê que Ele nunca vai desamparar você. Essa é a paz que Jesus tem para você. Receba dessa paz hoje. Amém? Jesus, quando Ele mostrou as marcas, Ele estava falando: eu já morri por você, tá bom? Pode viver em paz. Eu quero dizer para você, Jesus já morreu por você. Você pode viver em paz todos os dias da sua vida. Você pode descansar e dormir mesmo em meio aos problemas, porque a tempestade aponta para os problemas. Os problemas vão vir, você vai ficar em paz, você vai viver em paz. Você vai continuar tranquilo, descansado, não vai ter nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade. Por quê? Porque Jesus está entregando hoje no seu coração a paz dele. Fala assim: eu recebo a paz de Jesus no meu coração. Amém? Agora, a terceira coisa que nós temos que aprender é que essa paz nos convida a reinar. Então, reinaremos com a autoridade do justo. Fala assim: eu reinarei com a autoridade do justo. Romanos 5,17 diz: os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Todos que recebem essa justiça, eles vão reinar. Lembra que eu falei que Deus nos criou para reinar? Mas nós esquecemos disso, acreditando nas mentiras de Satanás? Pois é, agora você pode voltar a reinar. Por quê? Porque vocês têm recebido a justiça de Deus sobre a sua vida. Agora você vai reinar com a autoridade do justo. Amém? Quando você crê em Jesus, recebe Ele como o Senhor e Salvador da sua vida, mas você recebe de volta essa autoridade para reinar. Você recebe de volta governo. E qual autoridade você recebe? A autoridade do justo Jesus. Qual que é a autoridade de Jesus? Jesus, onde Ele passava, Ele falava: tempestade, cessa. Pão, peixe, multiplica. Enfermidade, saia. Homem, seja liberto. Demônio, sai dele. Ore cantarabaxi. Oh, essa é a autoridade que o Senhor tem para você. Se você crê na justiça, Ele te dá essa autoridade para você reinar.
para você reinar em vida. Amém? Ninguém ri. Eu fiz para rir mesmo. O culto tem que ser mais leve também. Por que nós rimos? Porque nós temos a paz de Jesus no nosso coração. Amém? E Ele também nos dá autoridade. Você, amados, ao crer e receber Jesus na sua vida, você já recebeu a autoridade dele sobre você. Essa autoridade já está aí. Nós aprendemos domingo passado. A glória de Deus nos vestiu de novo. Onde você anda brilhando a glória de Deus. A glória de Deus dá autoridade para você reinar. Você pode reinar. Você recebeu a autoridade do justo Jesus. E no nome dele, você pode governar sobre qualquer coisa. Ah, mas aconteceu um problema lá no meu trabalho. Governe sobre esse problema. No nome de Jesus declara: esse problema vai cessar agora. Ah, mas tem um familiar meu que está passando por uma enfermidade. Então reine com a autoridade do justo. Abra sua boca e declara: essa enfermidade vai sair agora. Amém? A Bíblia fala, amados, lá em João 14:13: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei. Jesus está dizendo para você, irmã Mari, tudo que você pedir no nome de Jesus, Ele vai fazer. Irmã Andréia, tudo que você pedir no nome de Jesus, Ele vai fazer. Irmã Magda, tudo que você pedir no nome de Jesus, Ele vai fazer. Jesus está falando para todos vocês hoje, para nós, para mim. Tudo que nós pedirmos no nome de Jesus, Ele vai fazer. Porque Ele nos deu a autoridade dEle. A autoridade no nome de Jesus. Xarabaçu. Amém? Tiago 5,16 diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Agora, quem é o justo? Jesus. Amém? Mas Ele te deu a autoridade dEle. Então a sua oração pode muito em seus efeitos. Quando você ora, amados, você não sabe, você não tem noção. O mundo espiritual começa a girar, a se movimentar para favorecer você. Quando você abre a boca para orar, os anjos começam a se movimentar para responder sua oração. Amém? Por quê? Porque você recebeu a justiça, você recebeu Jesus, você recebeu a autoridade no nome dEle para governar sobre todas as coisas. E você governa como? Abrindo a boca e orando, abrindo a boca e declarando, abrindo a boca e profetizando. Aleluia! Então profetiza o que você quer ver. Entra dentro da sua casa e começa a declarar: eu profetizo vida de Deus na minha casa. Eu profetizo que o meu marido vai se converter. Eu profetizo que os meus filhos vão crescer no caminho do Senhor. Eu profetizo que a minha patroa, ela vai aceitar Jesus. Eu profetizo que eu vou receber um trabalho abençoado. Eu profetizo que eu vou viver tudo de bom que o Senhor tem para mim. Abra sua boca e declara, porque a justiça já foi derramada sobre você. Você já recebeu a autoridade. Amém? Então exerça essa autoridade. Lembra a passagem que eu falei? Que Jesus estava dormindo lá no barco, em meio à tempestade? Sabe o que aconteceu? Os discípulos foram lá: ô Jesus, ô Jesus, ô Jesus, acorda. Jesus acordou. O que está acontecendo? Aí eles falaram assim: o senhor não se importa que nós vamos morrer? Sabe o que Jesus falou, amados? Homens de pequena fé, por que duvidastes? Ele foi lá na beira do barco. Tava no sono tão bom. Esses caras vêm me acordar. Tempestade, pare agora. E a tempestade parou. Agora, por que Jesus teve a autoridade para mandar e a tempestade parar? Porque Ele é a própria justiça de Deus. E Ele é o príncipe da paz. Hoje é dia de você receber dentro de você a justiça de Deus e o príncipe da paz no seu coração. Quando você tiver a justiça de Deus e a paz do Senhor Jesus no seu coração, você também vai receber essa mesma autoridade para colocar a mão e falar: pare agora em nome de Jesus.
cesse agora no nome de Jesus. Obras malignas, pare agora no nome de Jesus. Você tem essa autoridade. Tudo porque você recebeu Jesus no seu coração. Amém? Se coloca de pé. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Pode colocar o louvor? Deixa Deus te usar então. Por que Ele te deu autoridade? Porque Ele quer usar você. Ele quer usar você para desfazer as obras do inferno. Ele quer usar você para com autoridade proclamar o Evangelho. Ele quer usar você para com autoridade orar para que a enfermidade saia das pessoas. Ele quer usar você. Amém? Vamos orar, vamos adorar, vamos adorar. Eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar dos feridas, apesar das desilusões, Ele te chamou. Ele está te chamando hoje. Vamos reinar. Vamos reinar, vamos governar em autoridade. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Aleluia. 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 Show. Que te faz chorar. Ele quer usar você. Ele quer usar você debaixo dessa autoridade, para você reinar em vida, para você reinar com Ele, declarando e vendo as coisas acontecer, orando e vendo o céu se mover. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Vai, vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te